Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: os últimos dias de Jesus, seus ensinamentos e os últimos momentos antes de sua paixão, morte e ressurreição. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 13 ao 23. Jesus faz um chicote de cordas e expulsa os vendilhões do templo, dizendo: Minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um comércio e covil de ladrões. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos de 1 ao 11. Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus com um bálsamo muito caro e Judas a recrimina. Estamos na Semana Santa, os últimos momentos vividos por Jesus antes de sua paixão, morte e ressurreição. Vamos recordar um pouco o que ele fez e nos ensinou. Daqui a 4 dias iremos celebrar a morte de Jesus na cruz, onde ele foi pregado e morto para nos salvar da morte eterna. Recordamos que ele próprio disse certa vez: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Em outra ocasião, ele disse também: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele poda, e limpa todo aquele que dá fruto, para que produza mais frutos ainda. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 e seguintes. Domingo comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo pelas ruas como o Messias glorioso enviado por Deus. Jesus vai direto ao templo e ali encontra um verdadeiro comércio, comandado pelos sacerdotes da época, que lucravam muito, permitindo que fossem vendidos os bois, as ovelhas e os pombos, que eram usados nos holocaustos e sacrifícios que obrigatoriamente o povo tinha que oferecer por meio deles mesmos ali no templo. A lei prescrevia, no livro de Levítico, capítulo 1, versículos de 1 ao 17, que se oferecesse holocaustos e sacrifícios pela expiação dos pecados. E somente os sacerdotes podiam oferecer os holocaustos. Judeus de todos os pontos da terra vinham ao templo, em Jerusalém, por ocasião das grandes festas judaicas, como, por exemplo, a Páscoa, a maior festa dos judeus. Com tanta gente para oferecer os sacrifícios dos holocaustos, não foi difícil que os sacerdotes pensassem num modo de poderem lucrar com isto. Ou seja, ganharem muito dinheiro vendendo ao povo os animais que seriam sacrificados nos holocaustos, como bois, ovelhas e pombas. Como era muita gente, seria preciso muitos animais. Montaram então um esquema onde estes animais poderiam ser encontrados pelo povo no próprio recinto do templo, tudo sob o comando dos sacerdotes. Havia funcionários para fazer a venda dos animais ali mesmo. Como, como vinha gente de várias partes do mundo, as moedas eram diferentes e por isso arranjaram dentro do próprio templo uma forma de trocar as moedas, com banqueiros e cambistas fazendo esse trabalho. Ou seja, montaram um esquema de verdadeiro comércio, a venda de animais e um banco de troca de moedas. Ao se deparar com esse esquema diabólico em que o templo de Deus foi transformado, Jesus não teve dúvidas. Fez um chicote de cordas e botou para correr os vendilhões e derrubou as mesas dos cambistas e disse a todos: Está escrito: A minha casa é casa de oração, mas vós a transformastes num covil de ladrões. É evidente que Jesus comprou uma briga enorme e direta com os fariseus e os sacerdotes, que comandavam o templo e lucravam muito com isso. Junto com o milagre da ressurreição de Lázaro, a briga de Jesus com as autoridades do templo foi a gota d'água para os sacerdotes tramarem que ele devia morrer o mais rápido possível.
e combinaram com Judas Iscariotes, que era avarento e mau caráter, mas era também do grupo dos discípulos de Jesus. O melhor jeito de poderem matar e se livrar de Jesus. O preço combinado com Judas pela venda de Jesus foi 30 moedas de prata. Assim, o Senhor foi entregue nas mãos desses homens que o mataram. Sobre a sua morte e ressurreição, Jesus falou por meio de uma metáfora, dizendo: Destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Quando ele ressuscitou, os discípulos compreenderam que ele se referia ao templo do seu corpo. Que relação podemos fazer entre a fala de Jesus que disse: A minha casa é casa de oração, mas vós a transformastes em um covil de ladrões, junto com seu gesto de expulsar com o chicote os vendilhões do templo? O que isto tem a ver com o que agora alguns líderes religiosos fazem, dizendo-se discípulos de Jesus, mas lucrando muito, vendendo não bois, nem ovelhas e pombos, mas comercializando o próprio Evangelho e a fé? Reparem nas palavras de Judas quando viu Maria ungindo os pés de Jesus com um óleo muito caro. Judas disse: Para que esse desperdício? Este óleo poderia ser vendido por 30 dinheiros em benefício dos pobres. E o evangelista, que conhecia Judas muito bem, fez esta observação. Ele disse isto não porque estivesse preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e tirava da bolsa o que ali era colocado. Judas era o tesoureiro do grupo de discípulos e tinha acesso à bolsa, onde as ofertas eram depositadas, e ele as roubava para proveito próprio. Tristemente, o Evangelho faz esta observação sobre Judas: ele era ladrão. Que relação tudo isso tem com a morte de Jesus? Que tipo de vida em abundância Jesus veio nos trazer? O que ele quis dizer quando afirmou: Eu sou a videira e vós sois os ramos? Todo ramo que em mim não dá frutos, o Pai poda. Quem está em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Enfim, que tipo de vida Jesus quer nos dar? Pensemos nisto e até a próxima reflexão, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.